Olá, meus irmãos queridos, irmãs da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Olá, familiares. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nos abençoe a todos nós com a sua graça, misericórdia, porque dele dependemos. Nós começamos a falar aqui alguns dias ou meses sobre a necessidade de um retorno à essência do Evangelho. Temos nos preocupado com o cristianismo bíblico, o Evangelho de Jesus em sua essência, visto que muitos evangelhos têm surgido, né? Como disse Paulo aos Gálatas, que mesmo se um anjo do céu chegasse para eles e apresentando outro evangelho, eles deveriam considerar como anátema, algo totalmente rejeitado. Mas com o passar do tempo, né, dos séculos, a igreja, com sua postura, suas atitudes, ela foi se desviando do Novo Testamento, né? E aquela palavra de Jesus, nós vimos isso lá no primeiro vídeo, quando pensamos em Jesus no banco dos réus. Jesus afirmando algo e o ser humano tendo que tomar um posicionamento, uma atitude frente àquilo que Jesus disse. Por exemplo, Jesus afirmou em Mateus 6,24: vocês não poderão servir a dois senhores, não poderão servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus deste mundo, deste século, deste tempo. E vocês vão ter que fazer a escolha. Não vai haver, não pode haver conciliação entre Deus e Mamon. Um autor escreveu um livro interessante que não fez quase sucesso algum, não fez sucesso, né? Não é um best-seller. Dinheiro não é Deus, então por que a igreja o adora? Que título sério, né? Então, a igreja, com as suas atitudes, resolveu mudar aquilo que Jesus disse. É como se ela estivesse dizendo: não, vamos colocar Jesus no banco dos réus, como sempre fizeram. A humanidade sempre fez isso, não só diante de Pilatos, Jesus esteve ali no banco dos réus, mas em outras ocasiões, falando figuradamente, que nós estamos falando, né? Disseram que Jesus, por exemplo, expulsava demônios por Belzebu. Então ele foi julgado assim, né, pelas pessoas da sua época, os líderes religiosos judeus, que ele estava expulsando o demônio por Belzebu. Ele foi chamado de impostor por se dizer o Messias, se apresentar como Messias. Ele foi chamado também de blasfemador ao afirmar que era o Filho de Deus. Então, cada pessoa precisa, segundo disse John Stott no seu livro Cristianismo Básico, precisa assumir uma postura, tomar uma posição diante de Jesus. Ele é o que ele disse ser? O Messias Salvador? Ou ele é um impostor? E até mesmo um lunático? Como que alguém pode dizer que é o Filho de Deus enviado por Deus para salvar a humanidade que nele crê, todos aqueles que nele creem? Como ele pode afirmar algo de tamanha grandeza, importância, sem ser aquilo que ele afirma ser? Só um lunático, né? Então, com a sua atitude, o ser humano, não com as palavras, a palavra pode dizer uma coisa, mas a atitude dizer outra coisa. O ser humano está sempre, às vezes, colocando Jesus no banco dos réus. Toda vez que o ser humano questiona aquilo que Jesus disse, quer mudar aquilo que Jesus disse, ele está colocando Jesus no banco dos réus. E ele está julgando Jesus, dizendo: não, Jesus disse assim, mas não é bem assim. Ele se equivocou, ele se enganou. Então a igreja, por exemplo, essa palavra de Jesus, esse decreto de Jesus: vocês não poderão servir a Deus e a Mamon. A igreja, ao longo dos séculos, disse: não. Por que não podemos servir a Deus e a Mamon? Por que não podemos conciliar as coisas? Ao invés disso, por que não aproveitamos o prestígio político e o poder econômico que nós conquistamos ao nos tornarmos religião oficial do Império Romano, né? Finalzinho do século IV e século V em diante, Idade Média? Por que não aproveitar isso, esse prestígio, esse poder, essa glória, né? E por que não transformamos então a Igreja de Cristo numa instituição
e seu evangelho numa religião onde não só mais a graça de Jesus seja suficiente para a salvação e a fé genuína em Jesus e em seu sacrifício na cruz sejam suficientes para a salvação. Por que não mudamos isto? Hebreus 10, 12 diz que Jesus ofereceu o único sacrifício pelos pecados. O único sacrifício pelos pecados. E Jesus, Hebreus 7, 25, diz que só Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Salvação perfeita. Não precisa que o ser humano faça mais sacrifícios, não precisa que o ser humano pratique boas obras para a salvação, não. Boas obras como fruto da salvação é o que a Bíblia diz, inclusive a carta de Tiago. Mas boas obras para conseguir mérito diante de Deus, para receber a graça ou a salvação, não, é uma heresia. O apóstolo Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Por que não mudamos isso? A igreja foi falando isso com as suas atitudes, tá? Não houve assim um momento em que se reuniram e disseram, vamos fazer isso, vamos mudar isso. Não, isso foi ao longo do tempo. As mudanças são paulatinas, vão acontecendo aos poucos, devagar, ao longo da história, né? Então, com as suas atitudes, é como se a igreja estivesse dizendo, por que não mudamos isto? Por que nós não restabelecemos o sacerdócio que Jesus aboliu, dizendo ao ser humano que quando ele lá na cruz se entregou, né, no momento derradeiro ali de consumação da sua obra de redenção na cruz, quando Jesus disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou, simbolizando que agora, pelo sacrifício de Jesus, todos aqueles que nele creem e querem se achegar a Deus por ele, como diz Hebreus 7, 25, o caminho está aberto. Hebreus 10, 19 a 23. O caminho está livre, aberto. Mas a igreja foi estabelecendo, ou reestabelecendo, né? O sacerdócio, por exemplo. Não, vamos dizer às pessoas que elas dependem da igreja e do sacerdócio para se achegarem a Deus. Vamos estabelecer homens como sacerdotes, vamos estabelecer santos, aqueles que já morreram, ou até imaginários mesmo, como intermediários para que possam levar as orações a Deus. E aí a igreja foi restabelecendo aquilo que Jesus aboliu com o seu sacrifício na cruz. E as pessoas passaram a ficar totalmente dependentes da igreja e depois das igrejas, né? Então, por que não conciliar tudo isso? Aquilo que Jesus aboliu, restabelecer para que as pessoas fiquem dependentes da igreja, a igreja aumente cada vez mais o seu prestígio, o seu poder, na medida em que as pessoas dependem inteiramente dela, não somente mais da graça de Deus, ok? Vamos então reposturar o véu, como se a igreja estivesse dizendo isso, que foi rasgado com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos dizer que ainda há separação e que as pessoas precisam fazer sacrifícios, fazer oferendas, fazer ofertas, fazer penitências para se achegarem a Deus e para receberem dele qualquer graça, inclusive a maior graça, a graça da salvação. Sim, vamos inclusive colocar esses sacerdotes até cobrando pedágios, como se fosse uma cobrança de pedágio. Você quer se achegar a Deus? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, doar isso, doar aquele. Inclusive vamos pegar a doutrina bíblica do dízimo, de ofertas, como voluntárias na Bíblia.
voluntárias, espontâneas, dados com alegria, segundo a posse de cada um, mas espontaneamente, livremente, por amor, gratidão a Deus. Não, vamos dizer que isso é uma obrigação. Quem não fizer isso vai perder a graça. Então a igreja foi mudando aquilo que Jesus deixou. Ao invés de seguir aquele mandamento de Jesus, olha, vocês vão por todo o mundo, e enquanto estiverem indo, façam discípulos de todas as nações, pregue o evangelho, ensine essas pessoas tudo aquilo que eu vos ordenei, que eu deixei para vocês. E ele transmitiu para os seus apóstolos, os apóstolos verdadeiros, legítimos, os 12 apóstolos, mais Paulo, que é chamado por ele mesmo de apóstolo nascido fora do tempo, abortivo, né? Então, os legítimos apóstolos de Jesus lançaram ali as bases da igreja, sendo Jesus mesmo a rocha, a base da igreja. E eles então edificaram, lançaram as doutrinas da igreja desse edifício. Hoje não, hoje se você ouve falar apóstolo fulano, beltrano, ilegítimo, não existe mais. Os apóstolos foram os apóstolos de Jesus, os que lançaram o fundamento da igreja, as bases doutrinárias da igreja. Mas a igreja foi mudando tudo isso e chegamos a um tempo em que as pessoas conhecem um Deus parecido com o Deus do paganismo, um Deus que precisa ter a sua ira sempre aplacada com oferendas. E as pessoas oferecem pensando que estão oferecendo a Deus, mas é um outro Deus que foi criado, né? O Deus pagão. Oferecem as suas oferendas, oferece a sua própria prática religiosa, a sua ida aos templos, oferece tudo isso como oferendas a esse Deus estranho. A Bíblia diz que Deus é o Deus de amor, Deus de graça, manifestou a sua graça salvadora a todos os homens, Tito capítulo 2, versículo 11. É o Deus que se importa com as pessoas, conosco, é o Deus que quer salvar, quer libertar, quer perdoar, quer restaurar. E não há nenhum sacrifício da parte dos homens para que possamos ser salvos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas a igreja agiu assim. E chegou até com as suas atitudes, como que assumiu uma atitude assim, vamos fazer reformas, mas não vamos fazer reforma naquilo que é essencial, né? E vamos continuar deixando as pessoas dependentes da igreja, não livres para irem ao trono da graça pelo sacrifício de Jesus. Então, algumas reformas foram feitas na tentativa de retornar a igreja ao Novo Testamento. Foi importante, por exemplo, a reforma protestante de Martim Lutero, mas a igreja, com o passar do tempo, tornou a voltar para as práticas do judaísmo. Hoje nós vemos uma igreja, parte dela, se rejudaizando, como disse o pastor, escritor Exaltino Gomes Coelho Filho, querendo rejudaizar o evangelho de Cristo, querendo conciliar. Paulo disse aos Gálatas que era impossível isso, mas hoje muitos querem rejudaizar a igreja. Práticas do Velho Testamento na igreja de hoje, né? Símbolos do Velho Testamento na igreja de hoje, a arca, o chofar e até vestimenta alguns querem reproduzir, né? A graça não é mais necessária para muitos. A mensagem da reforma, só a graça, só a fé, só as escrituras, né? Não fazem mais sentido para muitos hoje que se dizem cristãos. Então precisamos sim voltar à essência do Evangelho, à essência do cristianismo bíblico de Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre isso? No próximo vídeo
nós vamos ver o que Jesus respondeu de antemão a todas essas mudanças que ele sabia que os homens iam fazer. Porque Jesus não tem passado nem futuro, Jesus é. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus já sabia. E Jesus deixou uma resposta pronta. Né? E nós vamos ver essa resposta de Jesus, ou podemos dizer as respostas de Jesus, lá nas 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse. O que Jesus tem a dizer sobre o desvio que a igreja fez do seu evangelho, na sua essência. O que Jesus tem a dizer? 7 cartas do Apocalipse, nós vamos ver no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Amém.